Vamos agora exemplificar como é que se cria uma atividade de teste. Começamos por ativar o modo de edição e vimos aqui nesta zona adicionar uma atividade ao recurso, escolhendo a atividade de teste. Adicionar. A designação é aquilo que vai aparecer disponível aos formandos. Portanto, neste caso, vamos disponibilizar um texto de francês e aqui qualquer texto referente portanto, a este espaço. Aqui posso definir o tempo limite para a realização do teste. Se eu quiser, por exemplo, dar 30 minutos, posso definir o início e o fim do teste, portanto, a data e a hora, e muitas outras opções que depois poderão explorar com mais calma. Grava alterações e mostrar, e ele mostra-me então aqui que foi acabado de criar um teste de francês com esta descrição, mas que não tem ainda nenhuma pergunta. Portanto, é isso que eu vou passar a fazer, clicando aqui em editar teste. Portanto, reparem que tenho aqui uma opção de baralhar perguntas, que vai permitir que todos os formandos tenham acesso às perguntas, mas de forma aleatória. A nota que por defeito o Moodle vai atribuir este teste, que é 10, e que eu posso alterar para aquilo que quiser, e vou começar a adicionar as minhas perguntas. Portanto, vou começar por adicionar uma nova pergunta, que pode ser uma pergunta, por exemplo, vou considerar que é de desenvolvimento, e vou aqui adicioná-la, e até lhe chamo P1, e que se é desenvolvimento, eu posso colocar, por exemplo, aqui aquilo que entender, mas imaginem que eu quero só saber o nome do formando aqui. Portanto, nome, não vou para já modificar absolutamente mais nada, gravar alterações, e neste caso tenho aqui o pedido do nome do formando. Posso adicionar uma outra pergunta, posso recorrer a testes que já tenha previamente feitos, portanto, por exemplo, no Word, onde será mais fácil chegar aqui, copiar o texto e colar no Moodle. Outra pergunta de desenvolvimento, adicionar, renom, vou deixar exatamente como está, gravar alterações, perdão, aqui renom, aqui será P2. Agora reparem que, por definição, ele está aqui a colocar como nota pré-definida um valor. Ora, se eu quiser que esta pergunta tenha uma cotação diferente, obviamente que irei aqui alterar a nota que eu quiser dar a portanto, a esta questão. Agora, vou colocar aqui uma pergunta de desenvolvimento, e para isso vou novamente aqui esta pergunta de desenvolvimento, adicionar, vou-lhe chamar P3, e agora tenho um texto que eu quero que o aluno analise. Portanto, vou começar aqui por copiar este texto. Portanto, reparem que já tenho um recurso anterior que posso aproveitar e vou colá-lo aqui no texto. Agora faço as adaptações que forem necessárias no que se refere às configurações. Pronto, e tenho aqui o texto que vou disponibilizar. E agora, mais uma vez aqui a nota pré-definida está como 1, posso colocar a minha pergunta. Imaginem que eu tinha uma pergunta qualquer do tipo comente o texto. Pronto, e daria aqui 2 valores para o comentário do texto. Gravar alterações, e portanto neste momento tenho aqui 3 perguntas criadas. Uma com valor, esta que não tem valor. Se eu também não quiser dar valor a esta, clico aqui em edição, coloco 0, faço enter e ele passou a ter 0 valores. Se eu quiser alterar aqui a nota máxima, ou seja, a cotação máxima do texto, vou aqui a 10 valores, coloco 20, faço guardar e a cotação do texto passou a estar com 20 valores. Vou adicionar uma nova pergunta, neste caso vou escolher uma escolha múltipla. Adicionar, aqui o nome da pergunta, P4, e aqui o respectivo texto. Vou agora aqui escolher uma escolha, portanto aqui selecionar, por exemplo, uma pergunta de escolha múltipla, em que tenho isto aqui, Brigitte, s'il vous plaît, au téléphone pour moi, vou copiar, vou colar aqui a pergunta, e agora, esta pergunta, como nós podemos ver aqui, tem 4 hipóteses de resposta, então eu para cada uma destas respostas vou copiá-la
e vou colocá-la aqui nas respostas. Resposta 1, aquela primeira opção. Resposta 2, a segunda opção. Resposta 3, terceira opção. E finalmente resposta 4, esta quarta opção. Ora, só uma delas é que está correta. Portanto, aquela que eu considerar correta, face à pergunta que me está a ser feita, vou colocar aqui a cotação de avaliação, ou seja, tenho aqui várias percentagens em que posso considerar totalmente correta ou parcialmente correta a pergunta. Portanto, se eu tiver só uma única pergunta que seja totalmente correta, chego aqui e, por exemplo, coloco 100%. Neste caso, estaria a considerar esta como sendo a resposta correta. Esta opção aqui serve para baralhar as opções de resposta, para elas aparecerem aleatoriamente para cada um dos formandos. Não vou numerar aqui a forma como elas vão aparecer. E depois falta-me ainda aqui acrescentar uma coisa, que é o que é que é suposto eu fazer com esta afirmação. Ou seja, eu tenho aqui no início a indicação do que é para fazer esta pergunta e, portanto, se calhar convém colocar aqui para o formando saber exatamente. Posso destacar, por exemplo, esta parte, e neste momento vou fazer a gravação desta pergunta. Se houvesse algum erro, portanto, ele colocar-me a indicação de qual era o tipo de erro. Reparem que isto aqui ficou tudo junto, portanto há aqui uma inconsistência que eu quero alterar. Bom, posso sempre vir aqui ao editar e, portanto, ele está aqui com tudo junto. Portanto, eu posso separar o espaço, vou fazendo alterações e vou vendo como é que isto aparece. Se fizerem aqui na pré-visualização, pode-vos mostrar exatamente como é que a pergunta fica. Reparem, está aqui a questão, está aqui a opção de resposta que o aluno irá selecionar. Pronto. Quero apagar aqui este espaço. Vou simular esta nova pergunta. Clico aqui. Está aqui todo o texto. Portanto, a nota que eu daria neste caso é esta questão. Neste caso o nome, é evidente que eu fiz aqui o nome com um espaço muito grande, mas podia ter feito isto de outra forma. Vou indicar aqui o nome e responder. Portanto, isto aqui, se eu submetesse, estava no fundo a responder ao teste, não é esse o objetivo neste momento. E vamos criar ainda aqui uma outra pergunta. Por exemplo, uma pergunta de verdadeiro ou de falso. E o processo é sempre o mesmo. Eu indico aqui uma identificação para a pergunta, indico aqui o texto da pergunta, por exemplo, aqui é para indicar se as afirmações são corretas. Eu coloco aqui o texto da pergunta e depois aqui a nota pré-definida, já sabem que vai aparecer 1, portanto eu posso alterar se quiser. E depois aqui aparece-me por defeito, neste caso, que a resposta correta é falso. Se a resposta correta não for falso, eu altero para verdadeiro e vou guardar a minha pergunta. Portanto, reparem que acabei de ter mais uma pergunta aqui. Se nós quisermos visualizar mais uma vez esta pergunta, clicam aqui e, portanto, vai-vos aparecer esta pergunta. Ela é a Cezanne, se é verdadeiro, se é falso, e depois disto, obviamente, vai depender da interpretação do texto. Ora, neste momento tenho aqui 5 questões criadas no teste. Reparem que há sempre aqui um bloco deste lado que diz administração do teste. Portanto, eu tenho aqui neste momento disponível e ativo a edição do teste, mas posso fazer aqui uma pré-visualização e posso fazer aqui o iniciar tentativa, em que ele me vai buscar exatamente a forma como o formando vai ver no final este teste. Portanto, esta é a pergunta 1. Esta pergunta não tem cotação, tem aqui indicação para eu responder ao nome,
página seguinte eu Cisano. Portanto, reparem que, como eu escolhi que as perguntas aparecem de forma aleatória, portanto, neste caso, como eu fiz estas perguntas dependentes de um texto, eu não poderia fazer isto desta forma, porque o texto tem que ser sempre a primeira coisa a aparecer. Portanto, não faz sentido esta pergunta estar depois do texto. Então, neste caso, eu não poderia aparecer aqui com perguntas do tipo aleatório, tendo colocado cá no meio esta pergunta que deveria ter sido a primeira. Okay? Poderia, por exemplo, colocar como texto no início da realização do teste. Terminar a tentativa vai-me fazer com que o teste apareça aqui com todas as suas questões, o estado da pergunta, se eu respondi ou não. Neste caso não respondi a nenhuma. Poderia voltar à tentativa. Tenho aqui um tempo restante de 28 minutos e 43 segundos para o fazer. Para os formandos submeterem finalmente o teste, tenho que clicar neste botão de submeter tudo e terminar. Qualquer alteração que queiram fazer agora, neste momento, podem voltar para trás. Se vocês forem à pré-visualização, estão aqui na pré-visualização e reparem que na administração conseguem vir novamente ao editar teste e, portanto, conseguem vir novamente a cada uma das questões. Portanto, aqui podem alterar cada uma das questões. Sair daqui podem vir novamente ao editar teste, que tem aqui o teste todo. Podem alterar aqui a ordem das perguntas arrastando e colocando no sítio que entendem. Portanto, reparem que eu aqui estou a aglutinar esta pergunta na página 1. Portanto, neste caso, a página 1, que estava só com uma pergunta por página, passou a ter duas perguntas nesta mesma página. E, portanto, uma infinidade de configurações que se podem fazer.